Dinheiro, fama, carros importados e mansões é basicamente o que se resume à vida de grandes jogadores de futebol. Mas alguns não fazem história apenas com seu talento futebolístico, mas sim com polêmicas que tornaram-se anos de prisão. 6 jogadores de futebol que foram condenados à prisão. 6. Breno Rodrigues. Revelado como prodígio no São Paulo, o zagueiro foi preso em setembro de 2011, acusado de atear fogo à própria casa em Munique. No ano seguinte, foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão por incêndio grave. Segundo o jornal alemão Bild, Breno Vinícius Rodrigues Borges, de 22 anos, foi considerado culpado pelo incêndio e pediu desculpas pelo ocorrido naquela noite, instantes antes da condenação ser divulgada. O jogador também se retratou com seus familiares e disse que não era um bom exemplo para os seus filhos. Ele ainda prometeu, segundo o jornal, que não iria fugir, já que o acontecido era de sua responsabilidade. 5. René Higuita. O ex-goleiro colombiano Higuita ficou 7 meses preso em 1993, acusado supostamente de envolvimento em um sequestro, o que custou sua participação na Copa do Mundo de 94. Segundo informações, ele teria atuado como intermediário, recebendo dinheiro do traficante Pablo Escobar para libertar sua filha, beneficiando-se legalmente do sequestro. Em 2008, a justiça colombiana o inocentou e condenou o Estado a indenizar o jogador em $17 mil. Higuita, que chegou a cumprir 6 meses de prisão, teria sido mediador entre os criminosos e a família da vítima. Higuita também havia pedido reparação financeira pelos contratos que teria perdido durante o período de encarceramento, mas o juiz considerou que sua fama e popularidade não decresceram. 4. Adam Johnson. O meia inglês Adam Johnson foi preso na Inglaterra e foi condenado a cumprir uma pena de 6 anos. O jogador foi condenado por ter praticado atividades sexuais com uma jovem de apenas 15 anos de idade. Durante o julgamento, acabou demitido do seu atual clube. Ele negava todas as acusações até o início do julgamento, quando se declarou culpado pela acusação de aliciar e beijar a jovem, mas continuou negando ter mantido relações sexuais com a menor de idade. Ele acabou condenado por ter praticado sexo com a menina dentro de seu automóvel. Durante o julgamento, o juiz do caso alegou que a vítima era sua torcedora e tinha Adam Johnson como seu jogador favorito e também tinha sentimentos por ele, mas a corte afirmou que o atleta sabia da idade da menina quando teve relações com ela. 3. Nissar Trabelsi. Nissar chegou à Europa para jogar futebol, mas foi pela sua relação com Al-Qaeda que ficou conhecido. Esteve ligado aos atentados de 11 de setembro e cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos. O jogador acabou perdendo-se no álcool, nas drogas e no sexo, tornando-se um alvo apetitivo para a Al-Qaeda, liderada na época por Bin Laden. No dia 13 de setembro de 2001, 2 dias depois dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, Nissar foi detido pela polícia belga numa operação que prendeu uma dúzia de pessoas relacionada com a planificação dos ataques. Em 2005, Nissar Trabelsi foi condenado a 10 anos de prisão, mas 2 anos depois, a polícia belga obteve 14 pessoas que estariam a organizar um plano para libertar Nissar. Logo depois, os Estados Unidos pediu a transferência dele e hoje ele está em uma prisão de segurança máxima e cumpre prisão perpétua. 2. Lionel Messi. A justiça espanhola condenou Messi e seu pai, Jorge Messi. A prisão foi gerada por um crime cometido entre os anos de 2007 e 2009. O atleta teria fraudado a Receita Federal de Barcelona em 4 milhões de euros, através de usos de paraísos fiscais. Há alguns dias, em depoimento, o camisa 10 do Barcelona chegou a declarar que não lia os contratos que assinava. Apesar da sentença, há possibilidade de recurso, e os dois podem não precisar cumprir a pena, já que nenhum deles tem antecedentes criminais.
e a condenação é inferior a 2 anos, mas eles terão que pagar mais ou menos 13 milhões de reais pela sua liberdade. 1. Bruno Fernandes. O goleiro Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte de Elisa Samúdio, assassinada em junho de 2010. Bruno foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. A juíza começou a leitura do veredito considerando o goleiro mandante da trama diabólica e ressaltou o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Segundo relatos, na época, Bruno tinha personalidade fria, violenta e dissimulada. Atualmente, 6 anos após o crime, ele cumpre pena em regime fechado em Belo Horizonte. Contudo, com progressão em dias trabalhados, ele poderá ter regime semiaberto em 2018. Chegamos mais a um final de um vídeo, e se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, compartilhar com teus amigos em suas redes sociais e deixar aquele like. Obrigado por assistir e até o próximo Top Vídeo. So this is real.